Bom dia, pessoal do primeiro ano A. Vamos gravar aqui mais uma videoaula, mas dessa vez vamos realizar uma prática relacionada ao assunto de física que estamos concluindo, que é a parte de leis de Newton e aplicações. O nome dessa prática leva o nome da primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também é chamada de inércia. Então nós vamos fazer dois pequenos experimentos simples, mas que mostram justamente a aplicação dessa lei em situações do dia a dia, em situações do cotidiano. A nossa primeira prática, o objetivo é justamente mostrar que essa lei ela está aplicada em nosso dia a dia. O material que nós vamos utilizar é uma folha de caderno, um recipiente com um pouco de água, e nós vamos observar o que acontece quando nós tiramos essa folha de caderno com uma velocidade razoavelmente grande. Eu vou aproximar aqui um pouco da extremidade da bancada, vou segurar na extremidade da folha e vou exercer uma força de maneira que essa força ela não atinja o recipiente com água. A força vai atingir somente a folha que aqui estamos mostrando. Observem bem para que no momento que você for fazer o relatório, no procedimento você venha retratar tudo que aqui aconteceu. Estou segurando a extremidade da folha e vou aplicar uma força somente nela. Você observa que esse recipiente ele permaneceu na posição que se encontrava. Quando nós falamos de inércia, nós dizemos que inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação no seu estado de movimento ou de repouso. Dito de outra maneira, na ausência de forças externas, um objeto, um corpo, ele tende a permanecer em repouso ou manter o seu movimento uniforme. Isaac Newton, assim como outros físicos, eles falam que os corpos são preguiçosos, mas a palavra preguiçosa eu vou colocar entre aspas. O que significa essa preguiça? Essa preguiça está associada justamente à inércia. Ou seja, o corpo está em movimento, ele quer permanecer em movimento, mas com velocidade constante. Ele vai permanecer com a mesma velocidade que ele se encontrava anteriormente. E se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Bom, vamos mostrar aqui o segundo experimento, também relacionado à primeira lei de Newton, inércia, mas são dois experimentos em um basicamente, já que vai funcionar com o mesmo princípio. Então nós continuamos com o nome da prática sendo primeira lei de Newton ou inércia, e continuamos com o mesmo objetivo: mostrar a primeira lei de Newton ou inércia em situações do cotidiano. O material que aqui nós vamos usar é uma garrafa, uma régua, a qual eu vou colocar sobre essa garrafa, e sobre essa régua eu vou colocar justamente essa esfera, esse objeto. Então eu vou utilizar o mesmo princípio que usei no primeiro experimento, que usei na primeira prática. Eu vou aplicar uma força não na esfera, eu vou aplicar uma força somente na régua. Aí você lembra o que nós mencionamos anteriormente. Na ausência de forças externas, o corpo tende a permanecer em repouso ou manter-se em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, é o que eles chamam de corpo preguiçoso. Ele não quer mudar o seu estado. Se está em movimento, quer continuar em movimento. Se está em repouso, quer continuar em repouso. Eu vou pegar aqui somente na régua, não vou tocar na esfera. E vou tentar puxar essa régua. Se eu puxar ela devagar, você vai observar que isso acontece e é notório em todas as situações que eu não vou conseguir fazer com que essa esfera permaneça na mesma posição que se encontrava. Vou voltar
na mesma situação, colocando a esfera sobre a régua e a régua sobre a garrafa. Pelo formato da esfera, fica meio complicado até de posicionar, mas graças a Deus deu certo. Agora eu vou fazer a mesma coisa que fiz anteriormente, só que vou tentar aplicar uma força maior nessa régua. E observe, eu quero que o olhar de vocês estejam atentos nesse vídeo para a esfera. Então, a lei de Newton aí, a primeira lei de Newton inércia, você observa que ela funcionou justamente como nós esperávamos. Quero aqui mostrar algumas situações do cotidiano que estão relacionadas justamente com a inércia. Por exemplo, quando você está dentro de um ônibus e você está em repouso dentro desse ônibus e o motorista liga a chave e acelera e não avisa você, você está lá em pé dentro dele. Quando o motorista acelera, então seu corpo é jogado para trás porque ele queria permanecer na mesma posição que se encontrava, no mesmo estado. Ele estava em repouso, queria permanecer em repouso. Mas imagine-se agora você andando a cavalo e esse cavalo vai em alta velocidade. Claro, dentro das condições que um cavalo pode correr, é óbvio. E imagine que esse cavalo ele vê um obstáculo à frente e você, sendo o cavaleiro, não está ligado à situação. Então esse cavalo pega e para bruscamente. O que vai acontecer com o seu corpo? O seu corpo ele vai ser arremessado para frente, com a mesma velocidade com que o cavaleiro se encontrava. Por quê? Porque a inércia me explica que você tende a manter-se em movimento, ou seja, com a velocidade que se encontrava anteriormente, a velocidade que o cavalo ia. Assim, vocês vão fazer um relatório envolvendo esses dois exemplos que aqui mencionei e essas duas práticas bem simples. Na atividade vou descrever os tópicos que devem estar nesse relatório. Bom dia, Deus abençoe vocês.